Guilherme Calheiros, tudo bem? Tudo bom. Você trabalha no Porto Digital e você é um dos responsáveis por que área lá tem a ver com competitividade, com o que mesmo? Eu trabalho na diretoria de inovação e competitividade empresarial. Né? Então, O que essa diretoria cuida? Cuido de fornecer às empresas do Polo as condições para melhorar a sua capacidade produtiva, né? E gerar para o ambiente do parque tecnológico as condições para que essas empresas se desenvolvam. Né? Eu trabalho na ponta, onde a gente trata todo o desenvolvimento e o suporte de programas e projetos de suporte às empresas, desde projetos de capacitação de pessoas e melhoria da competitividade das empresas, até projetos de melhoria da qualidade do desenvolvimento de software, né, através de certificações, MPSPR, CMMI, assim como toda a interação do Polo com os nossos parceiros, com o Instituto de Pesquisa, a universidade, governo. São soluções que sempre têm a ver com um número de empresas. Não é que você vai atender cada uma de como cada uma vai ser competitiva. Obviamente, você faz projetos e programas que trabalham todo, mas você tem que trabalhar também na individualidade. Né? Então, existem demandas de empresas que você precisa atender naquela individualidade, gerando informação estratégica, gerando suporte, abrindo caminhos, abrindo portas para que essas empresas consigam acessar os seus mercados. Então, o Polo Digital ele trabalha também nessa articulação, desde programas genéricos para todo o Polo, como para atender demandas pontuais das empresas, quando a gente enxerga que isso é importante no papel do Porto de abrir caminhos, abrir portas e gerar oportunidades. Você falou em relacionamento com outras instituições, não é? Que natureza de relacionamentos é? Por exemplo, você tem que falar com a academia, por quê? É para atrair professores ou é para atrair os estudantes que sejam empreendedores? E que outros exemplos também de relacionamentos são comerciais? No ambiente de inovação, como parque tecnológico, você tem as entidades e empresas que compõem esse parque, e você tem as entidades que interagem com esse parque. E essas entidades elas são de diversas áreas, desde a área da academia, desde a área do poder público e as áreas empresariais. Vamos montar o tabuleiro completo. As entidades que compõem o parque são entidades de pesquisa e formação e capacitação profissional, então são universidades, institutos de pesquisas que aí formam a área acadêmica do parque, né? São as agências e empresas públicas e secretarias do governo, né, que dão suporte ao trabalho desenvolvido dentro do parque, o que cabe ao poder público de fomentar o desenvolvimento dessa política pública e significa editais, significa incentivo fiscal? Editais, incentivos fiscais, apoio à realização de eventos, apoio a acessar canais dentro do poder público que nos ajude na manutenção e estrutura do parque tecnológico, né? Como, por exemplo, o Porto Digital é um parque tecnológico urbano e aberto, então a gente convive com os problemas da cidade, de iluminação pública, de segurança, de transporte, de saneamento, né? Então a gente precisa interagir com o poder público fortemente para garantir a boa qualidade de serviço no ambiente do parque, né? Já que a gente não é um condomínio fechado. E, por fim, as empresas, né? A gente trabalha muito forte com as empresas, né, com o setor produtivo, né, de forma a completar a nossa tríplice hélice que compõe o nosso parque tecnológico. O Porto Digital está no eixo disso, a partir do núcleo de gestão do Porto Digital, que interage e articula todas essas hélices no sentido do desenvolvimento do polo, né? E é fácil fazer com que essas entidades diferentes aí, empresas é onde a gente costuma dar o foco, porque é o objetivo final de todos esses relacionamentos, né? Da academia. Essas hélices giram sempre para o mesmo lado, não, na mesma velocidade? Não giram para o mesmo lado e não giram na mesma velocidade. Inclusive, os próprios componentes de cada hélice, eles têm interesses e objetivos distintos. Então, isso é natural? Isso é natural, isso faz parte. Então, você precisa, de fato, ter um órgão, uma entidade que dê suporte à articulação desses elos e articulação dessas hélices e dos componentes dessas hélices, para que eles enxerguem o Porto Digital com um objetivo maior, né? Que cada um possa contribuir dentro de cada uma das suas estratégias na construção desse polo. Então a gente tem que ceder em alguns lados para poder dar passos em direção a outros caminhos. Então, o Porto Digital, o núcleo de gestão Porto Digital, ele tem esse grande poder de articulação, de interação com todas essas entidades. E nesse ambiente, um dos grandes esforços que a gente tem dentro do parque é justamente fazer com que
essas entidades conversem, essas entidades entendam o papel de cada uma delas para o desenvolvimento do polo. O surgimento da incubadora Cais do Porto é uma das iniciativas que você falou que partiu dessa diretoria ou não necessariamente? Faz parte da estratégia do Porto Digital. O Porto Digital, antes de mais nada, antes de ser um parque tecnológico, ele é uma política pública de desenvolvimento econômico do Estado de Pernambuco. Né? E essa política pública ela é implementada a partir de um parque tecnológico, né, que foca as áreas de tecnologia da informação e economia criativa. Isso torna o Porto um pouco peculiar também, né? O fato de ele é uma política pública que tem um parque. Ele é uma política pública de desenvolvimento econômico do Estado que utiliza uma estrutura de um parque tecnológico para desenvolver uma cadeia produtiva, né? Um conjunto de cadeia produtiva. Então, a partir daí, você precisa, nessa cadeia produtiva, você precisa atrair grandes investimentos de fora, né? Grandes empresas para gerar emprego e renda no polo. Você precisa melhorar a capacidade competitiva das empresas locais, que já fazem parte desse polo, gerar condições para que eles possam acessar mercados mais estruturados. E você precisa gerar novos negócios, você precisa renovar as empresas. Então, essa renovação ela vem a partir das nossas incubadoras, né? A partir da aceleradora, né? A partir da geração e fomento de novos investimentos produtivos, na geração de novas ideias e novos negócios. Então, ao mesmo tempo, a gente está atraindo novos investimentos, estamos potencializando e fomentando os investimentos que já lá estão feitos e estão gerando novos negócios, né? Dentro de toda a política pública que foca uma estratégia definida e delineada para o desenvolvimento desse polo. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente produz, ela segue uma estratégia, ela segue um planejamento estratégico definido em conjunto com as empresas, com o poder público e com a academia. Essa estratégia é validada e construída junto com a Tríplice Hélice. Por isso a gente tem, de certa forma, um sucesso no seu encaminhamento. Eu sou um executor dessa estratégia. Eu dou suporte na elaboração dela, eu dou subsídios, informações, valido essa estratégia com o nosso conselho de administração, que é composto pelos 3 componentes das hélices, e sou responsável por implementar, gerar a incubadora, fazê-la operar, conseguir os recursos nos fundos privados ou nos fundos públicos ou nas entidades de fomento para fazer com que essas estratégias alcancem seus objetivos. Quando você fala em atrair investimento, isso inclui também Venture Capital e Angels para as startups da incubadora? Sim, todo tipo de investimento. Então, desde o investimento privado aos investimentos públicos, investimento a fundo perdido, investimentos retornáveis. Então, a gente precisa compor toda a necessidade de capital do polo a partir da demanda das empresas, da demanda do mercado que está sendo gerido. Como a gente é um polo que está fora do eixo Rio-São Paulo, a gente tem uma maior dificuldade de captar os recursos privados, mas com grande esforço nosso de articulação deste ambiente. Hoje, por exemplo, a gente já tem um fundo de investimento local estruturado dentro do polo. A gente já conseguiu atrair fundos daqui do eixo Rio-São Paulo para investir em empresas do polo. Então a gente consegue, de alguma forma, virar os olhos dos investidores para começar a ver o que é que está sendo feito no polo digital, o que é que a gente está gerando de investimentos e inovação lá no nosso polo de tecnologia. Mesmo estando um pouco fora geograficamente do eixo, o Porto tem um certo branding, né? Ele é reconhecido. Ele já tem uma história de 10 anos, mais de 10 anos? São 10 anos. 10 anos. Que a gente tá, na verdade, a gente foi fundado em 2001. Então a gente está aí já vai fazer 12 anos de estrada, já de trabalho. E por estarmos fora do eixo de São Paulo, esse investimento no brand era muito importante desde o início. Então a gente já sabia disso e sempre construiu a marca Porto Digital fortemente nacionalmente e internacionalmente, demonstrando a qualidade do ambiente que se formou lá no Parque Tecnológico, assim como a qualidade do produto que lá é produzido. Então isso virou uma marca pelos resultados que a gente vem alcançando nos últimos anos. Especialmente no que interessa para quem está nos ouvindo aqui, o pessoal que gosta de ler e ouvir sobre startups, o que na história do Porto e no momento que o Porto vive hoje indica que vem dando certo para as startups que são incubadas lá? O que a gente tem de caso de sucesso de startups lá no Porto? Teve algumas que receberam aporte de investidores, venture capital. 4 empresas que já receberam aporte de recursos privados, 4 empresas incubadas que saíram desse processo, primeira rodada de incubação.
né? Saíram 10 empresas, dessas 10, 4 receberam investimentos privados, né? para o seu desenvolvimento, né? Todas estão operando, né? Você diz as outras 6 também ainda estão operando? Todas elas estão faturando de alguma forma, já tem clientes, já estão trabalhando, já estão gerando, já estão vendendo seus produtos e serviços. Né? Então isso já é uma demonstração do sucesso do processo de inovação. E muitas delas já receberam prêmios nacionais e internacionais, participaram do processo de aceleração fora do país, receberam prêmios aqui em São Paulo pela qualidade do projeto deles. Então, as empresas que a gente trabalha, que a gente construiu dentro do parque, conseguiram sim alcançar seu espaço dentro do mercado. Para você, quando pensa no termo competitividade, você se pergunta com quem a gente está competindo, com quem cada uma dessas empresas está competindo, e o que aparece na sua mente? Assim, com quem o Porto compete? Com as empresas de lá também? Veja, a competitividade é a capacidade de você criar algo que o mercado, que alguém queira e pague por isso, né? E que já não esteja sendo fornecido no mercado na qualidade ou no nível adequado. Então, se você consegue produzir isso e fazer chegar ao seu cliente, né, você é competitivo. Tá? Então, a nossa capacidade é de identificar negócios, de identificar projetos que estejam solucionando problemas reais da sociedade e que a sociedade demande isso. Então, o que a gente entrega para a sociedade são grandes fornecedores de soluções para resolver problemas da sociedade. Então, é isso que a gente entrega para o mercado, é isso que a gente entrega das empresas e é isso que a gente acredita. E ao você estar fazendo isso, você está sendo competitivo, você está atendendo o mercado, você está solucionando problemas e você está tendo o retorno do investimento da ideia que você pensou anteriormente. Então, bem por dizer, vocês já estão produzindo coisas que têm valor real no mercado, já tem investimentos, as startups têm clientes também, e recentemente vocês inauguraram um escritório em São Paulo, é isso? Isso, a gente está com um escritório operacional em São Paulo. Esse escritório é um escritório de suporte às empresas, para que as empresas venham fazer negócio aqui em São Paulo, que possam prestar serviço para seus fornecedores aqui em São Paulo. Né? E ao mesmo tempo seja um canal para que os investidores e as empresas que queiram investir no parque tecnológico tenham um canal de conversa conosco. Né? Então a gente tem um canal de ida e vinda a partir do escritório que fica na Avenida Paulista. Interessante. Para completar, tem algum relacionamento que o Porto mantém internacionalmente de uma forma mais próxima ou mais expressiva? A gente tem um relacionamento muito forte com a IASP, que é a Associação Mundial de Parques Tecnológicos. Né? Inclusive a gente foi eleito para sediar o Congresso Mundial de Parques Tecnológicos em 2013, que vai acontecer em Recife, onde a gente vai agregar mais de 70 países e mais de 300 parques tecnológicos espalhados pelo mundo. Já tem data? Uma discussão vai ser em outubro de 2013. Esse evento vai ocorrer. É um evento importante para a gente, para discutir as soluções que estão sendo criadas dentro dos parques para melhorar a qualidade de vida dentro das cidades. Essa é a temática que a gente vai trabalhar nesse congresso. Que soluções os parques e o que é que os parques estão gerando de desafios e melhoria da qualidade de vida das cidades. Bem, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho e sucesso aí à frente.